Olá, meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Louvado seja Deus pela sua vida. Estamos alegres porque nós iniciamos um novo trimestre, né? O nosso professor Alessandro já deu início. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Nós vamos falar de milagres, vamos falar de ensinamentos, nós vamos falar sobre a promessa da vida eterna. Então, nós estaremos nesse trimestre estudando o Evangelho de João. Louvado seja Deus, o Evangelho da revelação, né? O título da lição de hoje é o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Eu quero fazer uma breve oração. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, que o Senhor nos permite estar aqui, compartilhando essa lição com os nossos irmãos, nossos amigos, e que nesse trimestre o Senhor derrame sua graça, sua bondade, a sua misericórdia, que nós possamos fazer o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Alcance famílias, vidas, através desse ensinamento, tudo para a glória do teu nome. Meus queridos, eu quero agradecer a cada um de vocês, a sua participação. Compartilhe essa lição, se alegre nela, nós vamos estudar hoje. E nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alvorada, em Santo André, na direção do pastor Washington, sobre a presidência do nosso ministério de Vila Alzira, do pastor Antônio Campassi. Um abraço a todos os ministros, obreiros desse ministério. Vamos lá? Então, a lição de número 2, hoje é dia 12 de julho, e nós vamos falar sobre esse tema, Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Então, o nosso texto de referência, ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 10. Vou ler esses 10 versículos. Acompanhe conosco, abra sua Bíblia. Vamos lá. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que veio ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo feito por ele não o conheceu, ou não o reconheceu. Então nós vemos aqui que nós vamos estar estudando nesse trimestre o Evangelho de João, que ele se destaca dos demais por se aprofundar, nós vamos entender nesse trimestre, em alguns assuntos teológicos que eles vão enfatizar e nos afirmar a divindade de Cristo, que nos registra nos milagres, que vai ser relatado durante esse trimestre, e ensinos mais do que nos outros evangelhos. Nós também vamos entender esses diferenciais. E nós veremos um pouco do contexto histórico e religioso do tempo e que João escreve, né, que ele está escrevendo, além do propósito que João ele vai expressar, né, desse evangelho de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você nesse dia é sobre o contexto histórico. O contexto histórico de João, provavelmente ele foi escrito no anos 90 ao ano 100 depois de Cristo. E esse contexto, esse escrito, esse contexto histórico, ele foi marcado pela crescente separação entre os cristãos e os judeus. Então, assim, uns entendiam, outros não compreendiam, uns eram a favor, outros eram contra. E o apóstolo João teria escrito para fortalecer a fé dos irmãos cristãos diante das dificuldades, que havia muitos debates com autoridades nas sinagogas e até algumas perseguições. Então, nós vemos aqui, para nós falarmos sobre isso, nós temos também que falar sobre a autoria do material de João. Ou seja, qual a autoria desse material? Os pais da igreja, um exemplo, como Eusébio, Clemente de Alexandria, Irineu, Teófilo de Antioquia, esses homens e até Policarpo, eles concordaram em atestar e testificaram, sim, o Evangelho de João,
autoria do Evangelho de João, João ser o próprio que se refere a si mesmo como o discípulo amado. Então nós vemos aqui que a autoria ela é testificada e ela é selada e certificada, se assim eu posso dizer. E nós, vendo esse contexto, nós poderíamos pensar da seguinte forma: alguém poderia antever uma pessoa com a personalidade de João destruir-se, né? E aí nós temos assim, tal pessoa certamente morreria em briga ou em choque com o governo romano. No mínimo seria expulso da igreja por ser ambicioso e sedento de poder. Algumas características de personalidade. Mas esse não era o caso do João. Olha só. João transformou-se em alguém poderoso, mais gentil, franco, mais amável, corajoso, porém humilde. Não existe nenhum acontecimento que possa explicar essa transformação de João. Ou seja, eu achei interessante que o comentarista colocou assim, ó, que não existe nenhum acontecimento que possa explicar a transformação de João. Eu posso intitular esse acontecimento como um novo nascimento na pessoa de Jesus Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. João estava vivendo essa transformação do Evangelho, a transformação de um novo modo de viver, transformação de caráter, de personalidade, porque tudo isso vem de dentro para fora, tanto na vida de João, que nós vamos estar estudando esse trimestre, como na sua vida e na minha. Então, essa transformação, ela vai trazer o quê? A transformação de João deve ter sido consequência da companhia de Jesus, de ser aceito e amado e reconhecido pelo Senhor, e também ser cheio do Espírito Santo. Olha só que legal. João estava tão dominado por Jesus que sequer mencionou o seu nome no Evangelho de sua autoria. Ao invés disso, descreveu sua pessoa como aquele que ama ou aquele que Jesus amava. Então, João, ele se desarma do seu eu e ele começa a ter essa transformação, consequência da companhia de Jesus, de ser aceito, de ser reconhecido. E aí nós vemos uma transformação deste homem. E a data e o local, irmão Marcos? A data e o local, calcula-se que o Evangelho de João, ele tenha sido escrito no fim do primeiro século da era cristã, por volta dos anos 90. Lembra que eu falei no início? Quando morava em Éfeso. E nesse momento, além das perseguições, existiam muitas heresias sendo disseminadas sempre sobre a vida de Jesus. João deixa bem claro a intenção da parte final do seu evangelho, ao dizer que os milagres em relação a Jesus tinham sido a intenção de relembrar aos cristãos a sua fé. E aí nós, entendendo isso, nós vemos que o estilo literário de João, ele é fácil de entendimento e compreensão, visto ter sido escrito num ambiente gentílico, ou seja, de pessoas que não professavam a fé, pois seus relatos de festas, de costumes e de cunho judaico são explicados de maneira minuciosa. Ele faz sim, essa questão. E quem eram os destinatários? O Evangelho de João ele foi endereçado a todos os judeus e aos gentios também. Então nós vemos aqui que João ele escreve para convencer os seus leitores acerca da verdadeira identidade de Jesus. De acordo com os propósitos evangelísticos e apologéticos de João, a mensagem geral do Evangelho encontrado que é: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, o livro foca na pessoa e obra de Jesus Cristo. Os versos 30 e 31, eles receberam a ênfase constante ao longo do Evangelho de João para reforçar a salvação que ele oferece. Sendo que, irmão Marcos, vamos lá, resumindo, o Evangelho de João se concentra, primeiro, Jesus como a palavra, o Messias, o Filho de Deus. 2, aquele que traz o dom da salvação à humanidade, no que tanto aceita quanto que rejeita a oferta. Então vamos lá? Então nós vamos ler agora João 20, 31 e 32. Desculpe, João 30 e 31, diz assim, ó. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, ok? Muitos outros. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Filho, Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que, crendo,
tenhais vida em seu nome. Ou seja, o que o João está dizendo aqui? Ele está dizendo para nós que tudo que está aqui é o suficiente para a minha salvação e sua salvação. Olha só que interessante. Evangelho de João, capítulo 21, o último versículo do Evangelho, é o do 25, diz assim: Jesus realizou muitas mais outras maravilhas. Se todas delas fossem escritas uma por uma, acredito que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escrevessem. O que ele queria dizer, irmão Marco? Queria dizer que o que consta nas Escrituras Sagradas é o suficiente para a minha salvação, para a sua salvação. O que tem aqui nesse livro é o suficiente para nós termos uma conduta de transformação e de ter uma vida abençoada. Então, tudo que nós temos aqui está completo. O que João está dizendo? Olha, se fosse escrever todas as maravilhas, tudo que aconteceu de Jesus, não, as livrarias, as bibliotecas não dariam conta. Mas o que eu estou trazendo para vocês já é o suficiente para que vocês tenham fé e creiam na salvação e sejam salvos. Resumindo, é isto. Então nós vemos aqui que é uma forma que ele fala para os seus destinatários: olha, Jesus é o Filho de Deus, nele é a salvação. Louvado seja Deus. No que tanto aceita quanto rejeita a sua oferta. Aí entra a questão da aceitação ou rejeição. Por isso que o Evangelho, ele é um Evangelho que não é imposto, mas a gente é trazido com laços de amor. Amém? Contexto religioso, vamos lá? O judaísmo e o cristianismo. O movimento judaizante, ele fez uso de muitos meios ou métodos para atingir o cristianismo com suas perceptíveis manifestações. Olha só que interessante. Quando eles têm essa atitude de atacar, né? De atingir. Jesus recusou o ensinamento judaico que nenhum homem poderia... Jesus recusou o ensinamento judaico de que nenhum homem pode ser intermediário entre o Criador e os seres humanos. Os judaizantes condicionavam a salvação à observação da lei mosaica. Para eles, manter-se fiel à identidade judaica era importante professar... Para eles, manter-se fiel a identidade judaica era mais importante que professar a fé em Jesus. Interessante, tinha os 10 mandamentos. Jesus fala assim: ama o teu Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Resumiu em 2. Para se constituir uma sinagoga, era preciso ter 10 judeus para se constituir uma sinagoga. Jesus disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Quando eles ouviam essas coisas, eles não acreditavam, eles não aceitavam. Sabe por quê? Muitos de nós temos dificuldades de mudanças. E quanto mais quando se fala da espiritualidade, né, dos ensinamentos que veio de pai, veio de avó, de pai e assim por diante, é muito difícil. Mas assim, nós temos que estar aberto para coisas novas, para aquilo que Deus tem fazer para a minha vida e para a sua vida. Então, muitas vezes, o que afligiu, o que tirou muitas pessoas foi a questão de regras, de imposições, de condições humanas, não bíblicas, não da parte de Deus. Afastaram muitas pessoas. Hoje nós estamos aprendendo que o Senhor, Ele nos chama. E hoje nós temos muitos recursos para aprender do Senhor. Durante muito tempo do ministério de Cristo, o povo judeu estava chegando no limite. Amplas evidências que a maioria da terra e do comércio estava nas mãos de uma pequena parcela relativa da população, que normalmente essas pessoas usavam a sua posição com pouca humanidade. Então elas se impunham diante dos outros. Os judeus tinham que escolher entre uma igreja, escolher entre a jovem igreja e com a sua mensagem como o Messias crucificado e ressuscitado, e os fariseus, eles se impunham, eles eram a favor do culto da lei. Então era uma situação que era enfrentada, né, do contexto religioso. Mas, diante de tudo isso, irmão Marcos, o que nós podemos entender? Já estamos chegando ao tópico 3, que diz assim: o propósito. Qual era o propósito de tudo isso? Qual o propósito do Evangelho de João? O apóstolo João declarou claramente o propósito do Evangelho. Olha só, João capítulo 20, verso 31, que nós já lemos, mas vamos repetir. E estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Reafirmando. Então nós vemos que o Evangelho
ele surgiu. João, ele seguiu um caminho, né? Ele teve uma distinção, um caminho diferente dos outros evangelistas, pois o seu relato, ele vem a despertar e nutrir a fé do povo, e a minha e a sua nesse dia, que é assim, de Deus, do evangelho, da salvação, do perdão, do relacionamento. Então nós vemos aqui que ele descreveu muitos, quando nós vamos estar lendo aqui no decorrer desse trimestre, você pode já começar a ler em casa o Evangelho de João, ele descreveu muitos incidentes na vida de Cristo que os outros evangelistas, Marcos, João e Lucas, não escreveram. Então, é um evangelho gostoso de ler, é um evangelho bom, não que os outros não sejam, mas é o que nós estamos estudando nesse trimestre. Então, existe, que os teólogos chamam de teologia joanina, né? Então, nós vemos aqui que João, logo no início do seu evangelho, ele identifica Jesus como verbo. Ele afirma que o verbo era Deus, revelando a divindade e a verdadeira identidade de Jesus. E aí nós vemos assim, as mensagens principais do evangelho de João são Jesus Cristo, o Filho de Deus, fé, e outro consolador, que é o Espírito Santo, morte, ressurreição, vida eterna. Então, ao ler o relato de João, notamos que a relação entre a fé e a vida eterna, elas são contidas nesse evangelho que nós vamos estar estudando. Ou seja, no que se refere à teologia de João, se diz testemunha dos milagres registrados nesse evangelho, que testifica que Jesus é o Filho de Deus. Ok? E o interessante também, que João nos ensina a evangelizar, ele nos motiva, nos impulsiona a falar do Evangelho. João 3,16 talvez seja o texto mais usado para evangelização. Mas, e nesse Evangelho podemos dizer, e Deus enviou o seu Filho amado para todo aquele que crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui que nesse Evangelho podemos aprender muito sobre o modelo de Jesus para evangelismo pessoal, e outro assunto, a quebra de preconceito social, o valor do perdão. Nós vamos estudar aqui o seu profundo amor pelos perdidos. Então, o que nós vamos estar aprendendo nesse trimestre é muito rico. Você já imaginou, eu e você, nós nos aperfeiçoarmos no evangelismo, dizendo assim, quebra de preconceito. Baseado no quê? Nós vemos a mulher samaritana, a quebra de preconceito. Nós vamos falar sobre o valor do perdão. Quem não precisa de perdão? Quem não precisa de reconciliação? Nós vamos estar falando sobre o profundo amor pelos perdidos. Irmão, quantas pessoas estão perdidas? E quantos de nós não nos encontrávamos perdidos? Hoje nós somos achados, somos amados, somos perdoados, nossa família é restaurada, nossa vida mudou. Por quê? Todo esse princípio, ele se consolidou na minha vida. A quebra do preconceito, o valor do perdão, o amor do Senhor para comigo, para com você. Então nós vemos que naqueles dias os cristãos sofriam afrontas, perseguições da parte dos judeus, mas eles não desistiram. E João, percebendo isso, ele escreve a carta para motivá-los, para que eles tivessem fé. Então a conclusão desta lição está dizendo assim, o Evangelho de João revela que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que nos chama, nos leva para pastos verdejantes, águas tranquilas, que nos guarda, que nos protege. E que nosso relacionamento com Deus passa necessariamente pelo nosso relacionamento com Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor pela preciosidade da mensagem desse Evangelho, ter chegado até nós e podermos desfrutar da vida em Cristo Jesus. Eu estou nele e ele está em mim. Então nós vemos aqui, meus amados, que o apóstolo João declara que Jesus, como Filho de Deus, revelando a divindade e a verdadeira identidade de Jesus. Isso é para quem crê, para quem tem relacionamento, para quem tem experiências com Deus. Eu te convido a buscar ao Senhor. Eu te convido a ler o Evangelho de João. Eu te convido a participar das aulas e compartilhar. E que você cresça na graça, no conhecimento, para que nós possamos ter essa leveza de servir ao Senhor, com o perdão, com a misericórdia, com a quebra de preconceitos e relacionando com as pessoas e falando deste amor tão profundo e maravilhoso.
que alcançou a mim e alcançou você. Que o seu lar seja abençoado, que a sua vida seja abençoada, que a graça de Deus nunca falte na sua vida, que Ele seja o seu escudo, que Ele seja a sua fortaleza e que você possa estar nos visitando. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, na rua Dracena 202. Nós temos 2 cultos ao domingo. Nós temos um culto às 9 da manhã e um às 18 da tarde. Venha conosco, venha nos conhecer. Que Deus vos abençoe. Até a próxima aula. Em nome de Jesus, seja abençoado.